Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos sobre algumas características das reformas e pensões em Portugal. Segundo dados da Caixa Geral de Aposentações, em 2023, o número de funcionários públicos que entrou na reforma aumentou 19,4% face ao ano anterior, para 20.228. É o grupo mais numeroso desde 2014. Segundo dados solicitados pela Lusa ao Instituto da Segurança Social e citados pela CNN, em 2023 foram atribuídas 102.435 novas pensões de velhice, mais 16.487 face a 2022. O Livro Verde para a Sustentabilidade da Segurança Social, entregue no final da semana passada ao Governo cessante, dá conta de algumas tendências neste campo. Entre 2017 e 2021, houve, em média, mais do que 20 mil pessoas que todos os anos se reformaram e voltaram a trabalhar. O documento revela ainda que cerca de 11 mil pessoas reformaram-se com mais de 40 anos de descontos. Ainda assim, a relação entre o último salário e a pensão continua a ser baixa, sobretudo para mulheres. Os números baseiam-se em dados reais e não em simulações teóricas como as que são habitualmente utilizadas pelas instituições internacionais. O Livro Verde para a Sustentabilidade da Segurança Social será também remetido à nova Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. Para falar sobre este tema, convidamos a jornalista da secção de Economia, Elizabeth Miranda. Elizabeth, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Bom dia, Juliana. Antes de começarmos a nossa conversa, dar apenas conta que durante a campanha eleitoral o tema das reformas e pensões foi várias vezes mencionado por líderes políticos. Vamos ouvir um excerto de Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista, a quando da apresentação do programa eleitoral. Reformados e pensionistas merecem uma vida melhor, incluindo desde já com aumentos anuais que valorizem as suas pensões, em particular as mais baixas. A reposição da idade da reforma para os 65 anos, mas também com a reforma sem penalizações para quem trabalhou, para quem contribuiu durante 40 anos de trabalho. Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso. Elizabeth, acabámos de ouvir Paulo Raimundo durante a campanha eleitoral que, no fundo, pedia um maior reconhecimento dos pensionistas. Em Portugal, como é que são calculados os valores das pensões? Quais os fatores decisivos? Os fatores decisivos são o salário ao longo da vida ativa, o salário descontado, declarado e descontado e o número de anos de descontos. Durante vários anos o regime foi mais favorável e a pensão era calculada com base nos melhores 10 dos últimos 15 anos ou, em alguns casos, até com base no último salário. Progressivamente, as pensões passaram a ser calculadas com base em toda a carreira contributiva. As regras foram sendo uniformizadas, ainda há alguns regimes diferentes a coexistir, mas, genericamente, as pensões calculam-se agora por uma média ponderada da carreira contributiva e dos salários. Por isso é que são importantes 3 coisas para o valor da pensão. Ter emprego, naturalmente, declarar toda a remuneração e não apenas o salário base, e depois ter uma carreira longa, não sair do mercado de trabalho muito cedo para tentar completar ao máximo o período de trabalho. É claro que pelo meio há fatores como a parentalidade, a doença, subsídio, o desemprego que podem interferir, mas esses fatores, se a pessoa tiver descontada, já estão englobados no valor da pensão e não têm interferência no valor da pensão. São garantidos. Portanto, à luz das regras atuais, só para teres uma ideia, quem descontar durante pelo menos 40 anos terá uma pensão equivalente a 90% a 95% do salário em termos líquidos. É das médias mais altas da Europa também. Precisamente.
Muito bem. Uma das preocupações por parte da Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social, que também já mencionamos, é tentar saber se o valor das pensões assegurado pelo sistema público responde às expectativas e necessidades dos cidadãos. Os últimos dados revelam que os homens estão a levar para casa uma pensão equivalente a 74% do salário, em termos brutos, e as mulheres o equivalente a 58%. O que é que justifica, no fundo, esta diferença? Essa diferença entre homens e mulheres é sobretudo baseada na carreira contributiva, mas deixa-me só dar aqui algum contexto. Claro. Como dizias há pouco, segundo as instituições internacionais, Portugal é um dos países que tem uma fórmula mais generosa no cálculo das pensões, e por duas vias. Tem na própria forma de cálculo, porque há uma componente que é a chamada taxa de formação. Não vale a pena entrarmos aqui em coisas muito técnicas, claro. Mas tem por esta via da taxa de formação, que valoriza um pouco mais as pensões mais baixas, e depois tem nesta taxa de substituição, que é precisamente a relação, na relação entre o valor da pensão e o último salário, em que temos aqui uma das percentagens mais altas. Mas depois temos um problema de base, não é? Os salários em Portugal foram e continuam a ser muito baixos. E historicamente também temos carreiras contributivas muito baixas, ou porque as pessoas até descontaram, mas os descontos perderam-se na casa do povo, ainda há alguns casos assim, outros porque houve muita informalidade, outras situações das mulheres que entram e saem do mercado de trabalho com mais frequência, até por causa das questões da maternidade, portanto... mais instável. É bastante mais instável, não é? Portanto, temos salários baixos, tempo de desconto também mais reduzido, e depois, no caso das mulheres, temos uma discriminação acrescida, não é? Que é também um dos fatores, a discriminação laboral. Exatamente. Portanto, os homens hoje em dia levam mais 238 euros de salário por mês para casa do que as mulheres, isto muitas vezes em circunstâncias análogas para tipos de funções semelhantes. Tem-se tentado fazer várias alterações para prevenir esta discriminação, mas ela ainda persiste, não é? Mas depois, no fim, no cômputo geral, hoje em dia as pessoas estão a reformar-se com uma pensão média de 590 euros e a trabalharem em média 34 anos. Um outro ponto também abordado no Livro Verde: 1 em cada 4 portugueses que se reformam entre 2017 e 2021 continuou a trabalhar e a acumular o salário com o valor da pensão. O que é que leva tantas pessoas a continuarem a trabalhar mesmo depois de reformadas? Há aqui alguma vantagem? Pois, cada caso será um caso, não é? Haverá quem trabalha porque gosta e pode continuar a trabalhar, e em muitos casos é mais vantajoso até reformar-se e acumular a pensão e com salário do que adiar a idade da reforma, e depois há quem trabalhe mesmo por necessidade para complementar a sua pensão, e nós já fomos também dando notícia de vários casos destes, agora com o crédito à habitação, por exemplo, a subida das taxas de juros do crédito à habitação. Houve alguns reformados que voltaram, por exemplo, ao volante, conduzi táxis, para fazerem um complemento extra. Portanto, há estes dois fatores. Quem quer e pode. As reformas não são suficientes? Não, pois a questão é essa, é que muitas reformas não são suficientes, não é? O valor médio de uma pensão em Portugal hoje em dia são os tais 590 euros, o que pode revelar-se muito insuficiente para quem tem créditos, tem ainda ou rendas, e depois a isto ainda acresce um conjunto de despesas, por exemplo, com saúde. Portanto, há aqui uma questão mais estrutural da própria economia portuguesa e do próprio mercado de trabalho, que naturalmente tem impacto nas pensões. Há necessidade deste complemento, não é? Um dos grandes debates políticos tem que ver precisamente com a idade de reforma. A Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social defende um travão às reformas antecipadas. Quais é que são os maiores riscos aqui associados? Olha, a idade da reforma passou a evoluir todos os anos em função do aumento da esperança média de vida. Entende-se que, vivendo mais tempo, devemos também manter-nos mais tempo ativos, não é? E depois,
Cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua idade da reforma individual, dependendo, lá está, da idade com que entrou no mercado de trabalho, o número de anos que descontou, etc. Mas, genericamente, as pessoas têm de reformar-se este ano com 66 anos e 4 meses para não terem uma penalização. No próximo ano, precisamente por causa do aumento da esperança de vida, isto já vai subir para 66 anos e 7 meses. E a expectativa é que continue a aumentar todos os anos. Depois há algumas opções para antecipar a idade da reforma. Portanto, como disseste na introdução, todos os anos reformam-se mais ou menos 100 mil pessoas da Segurança Social, o que foi disto, depois acrescem mais 20 mil, não é? Da Caixa Geral de Aposentações, mas deste grupo, cerca de um quarto, um pouco mais de 25%, reforma-se antecipadamente. Uns porque até já descontaram muitos anos, não têm muitas penalizações ou têm possibilidade de enfrentar as penalizações. Outros porque ficaram sem trabalho, foram para o subsídio de desemprego e não arranjaram desemprego entretanto. E este mecanismo é menos penalizador e é muito usado por acordo entre as empresas e os trabalhadores. Às vezes não é real, é fictício. Portanto, as pessoas chegam a uma certa idade e acordam com a empresa para sair, vão para o subsídio de desemprego e depois do subsídio de desemprego caminham para a reforma antecipada com penalizações até mais baixas. Ora, os peritos alertam para duas coisas aqui. Que estas despesas, estas situações desviam dinheiro da Segurança Social. Okay. E que implicam menos pensão para as pessoas, porque podem reformar-se antecipadamente até com menos penalização, mas no fim acabam por ter uma pensão inferior àquela que teriam se continuassem a trabalhar até aquela que é a sua idade legal. Por isso, propõem que a idade da reforma antecipada não seja estática, que acompanhe também aquilo que é a idade legal. E agora, para terminar, e o contrário? Portanto, há vantagens para quem decidir adiar a reforma? Sim, as regras estão cheias de incentivos para estimular o chamado envelhecimento ativo. Isto é, para tentar convencer os trabalhadores a adiarem a sua saída do mercado de trabalho e para tentarem também convencer as empresas a aceitarem ficar com estes trabalhadores. Portanto, temos o regime especial para quem se reformar e depois continuar a trabalhar, de que já falámos, não é? Certo. Portanto, são os tais 25% dos 20% a 25% dos reformados, e aqui a vantagem é um desconto na taxa social única, quer para a empresa, quer para o trabalhador, e depois um acréscimo anual de 2% na pensão, isto genericamente. E depois há uma outra via que é a bonificação para quem adiar a idade da reforma. Portanto, em vez de me reformar e continuar a trabalhar, não, continuo a trabalhar e reformo mais tarde, não é? Aqui as bonificações dependem da idade, do número de anos de descontos, mas genericamente, segundo o livro verde que nós noticiámos esta semana, e que se basearam precisamente nos dados dos últimos anos, as pessoas que optam por esta via estão a levar mais 14% de reforma para casa. Portanto, é significativo. Que ainda é significativo, exatamente. Agora, aqui é importante notar que continuar a trabalhar não depende só do trabalhador, não é? Depende, sobretudo, ou de uma forma muito significativa, das empresas. E as empresas portuguesas não gostam de funcionários mais velhos. Portanto, há aqui uma mudança de cultura empresarial, de métodos de trabalho, de organização do trabalho, que é preciso fazer, porque políticas públicas, incentivos já existem, objetivos também, que é prolongar o envelhecimento ativo. Falta às empresas também aceitarem. Elizabeth, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Que Voz é Esta?, da jornalista Joana Pereira Bastos. No último episódio esteve à conversa com a psicóloga clínica e presidente da Associação Portuguesa de Terapia Familiar, Catarina Rivero, sobre motivos frequentes pelo divórcio. A especialista considera que o confronto das expectativas com a realidade, a falta de investimentos na relação conjugal, a gestão das carreiras e as tensões com os avós levam muitos casais a recorrer à terapia familiar depois de entrarem na parentalidade.
A sonoplastia deste episódio foi de João Martins, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso.